Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja no coração de todos. Aqui quem fala é Getúlio Costa. E neste vídeo eu vou abordar um assunto bem polêmico, né? Que causa o motivo de alguma discussão dentro do meio evangélico, que é sobre o dom de línguas. O dom de línguas, ele vale para os dias de hoje? Qual o verdadeiro propósito do dom de línguas? Né? Nós estaremos analisando. Eu não sou o dono da verdade, amados. Eu não sou o dono da verdade, mas de acordo com o que eu vejo, pela misericórdia de Deus, né, tenho entendido à luz da palavra de Deus, vou tentar passar para vocês aqui uma análise um pouco mais, vou tentar ser o mais coerente possível a respeito desse dom, que é o motivo de tanta polêmica no nosso meio. Porque existem alguns que pensam, na opinião deles, que esse dom nem existe. Outros acham que esse dom ele não é válido para os dias de hoje, né? Mas o que nós podemos falar de fato, mais efetivamente, a respeito do dom de línguas? Para iniciar, né, nós temos que citar, não tem como não deixar de falar sobre a primeira vez que é registrado na Bíblia a utilização do dom de línguas, que foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, né, que era a festa das colheitas, existiam pessoas de várias nações. Se observarmos lá na palavra de Deus, nós podemos contabilizar entre 16 a 18 idiomas diferentes ali naquele lugar. E quando o Espírito Santo desceu, né, e ali foi concedido a todos o dom de línguas, o que houve? Cada um que falava na sua língua, os outros entendiam como se fosse na sua própria língua materna. Vamos dar um exemplo para entender melhor o que aconteceu. Vamos supor, aqui tem um japonês, aqui tem um chinês. O japonês, a língua japonesa, ela é constituída de mais de milhares de gaidins. O chinês é o mandarim. E temos aqui um russo, temos aqui um italiano, temos aqui um francês e eu falando em português. Eu falando em português, o japonês entendia como se fosse na língua dele, o chinês como se fosse na língua dele, o russo como se fosse na língua dele, o italiano e o francês como se fosse na língua deles. É isso que aconteceu. Contanto que nós, quando nós observamos nos originais, nós encontramos lá a palavra xenololia ou xenolalia, que significa falar um idioma que você não conhecia e que passa a ser entendido. Que é diferente de glossolalia. Glossolalia significa idioma estranho, língua estranha. Não no sentido de estranho, de esquisito, mas de desconhecido. E os outros dois textos no Novo Testamento em que é registrado a utilização, onde acontece esse fenômeno do dom de línguas, está em Atos capítulo 10, quando Pedro tem aquela visão do lençol branco, com vários animais imundos, ali simbolizando Deus mostrando a ele que ele deveria pregar aos gentios. Então ele foi na casa do centurião, onde havia escravos, né? Geralmente as pessoas da época compravam escravos de países diferentes, e ocorreu ali que as pessoas se converteram e o dom de línguas também foi concedido a eles ali. E aconteceu também quando Paulo foi a Éfeso, no capítulo 19 de Atos, né, ele estando lá, encontrou alguns novos convertidos, eles batizaram no batismo das águas, e logo em seguida aconteceu também esse fenômeno. Bem, eu perguntei, o dom de línguas existe? Eu, na minha opinião, o dom de línguas existe. Existe porque a palavra de Deus fala do dom de línguas, fala da existência do dom de línguas, ele existe. Mas, o que eu posso falar sobre o dom de línguas? Eu acredito sim no dom de línguas, mas eu discordo quanto à prática desse dom dentro das igrejas. Nós vamos analisar aqui na palavra de Deus que porque o dom de línguas ele não foi criado para ser utilizado dentro das igrejas. Podemos observar o fato lá no Pentecostes, podemos observar o fato lá em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 19, que o dom de línguas ele foi concedido naquela época para evangelizar os gentios, povos de outras nações. Por que eu estou dizendo isso? Observe lá o que aconteceu no dia de Pentecostes. Observe o que aconteceu na casa do centurião. Observe o que aconteceu em Éfeso com o apóstolo Paulo.
o que houve ali, né? O Evangelho, ali mostrando que o Evangelho ele deve ser pregado nas outras nações, em outras línguas. Naquela época, amados, não existia um método tão sofisticado como nos dias de hoje para se estudar idiomas, línguas diferentes, né? E então Deus ele teve que se valer desse recurso sobrenatural para poder expandir o evangelho pelo mundo. Os textos base, o texto base que os pentecostais renovados, neopentecostais utilizam para defender que você pode utilizar o dom dentro da igreja, né, é 1 Coríntios capítulo 14. Utilizar dentro da igreja e também pronunciar as línguas estranhas sem interpretação. Utilizam esse texto como base. Mas esses textos realmente servem como base? Vamos fazer uma análise mais profunda em cima desse texto para realmente entender se esses textos eles servem como base para que as pessoas possam falar em línguas estranhas sem interpretação e até mesmo utilizar dentro das igrejas. O que ocorreu lá em Corinto? Em Corinto, né, estava acontecendo um problema, uma espécie de um campeonato espiritual, uma disputa espiritual. Eles estavam tentando demonstrar espiritualidade sem nenhuma base ética coerente. E isso estava levando eles a praticar determinados dons de forma distorcida. E o apóstolo Paulo, então, se viu na necessidade de corrigir. E no capítulo 14, ele está fazendo isso. Porque a ordem de culto deles estava toda bagunçada. E ele estava ali mostrando a eles, falando com relação à ordem do culto e a utilização do dom de línguas. A verdadeira utilização do dom de línguas. Neste capítulo 14, de 1 aos Coríntios, né, ele já começa falando, né, segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ou seja, ele falou que principalmente profetizeis. Mas esse profetizar, o que é profetizar? Não é você faz uma revelação para uma pessoa individualmente falando, não é você prever o futuro de ninguém. Isso não é profetizar. Quando você observa o significado original da palavra profetizar, o que é profetizar? Profetizar é anunciar as coisas de Deus, é anunciar os ensinamentos de Deus, é você transmitir ensinamentos de Deus que Deus revelou a nós para ensinar as pessoas. Esse é o dom que edifica. Então vamos dar continuidade aqui. No versículo 2, ele diz assim: Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Bem, esse versículo 2, eu posso dizer aos amados que ele não é base para você pegar e afirmar que você pode falar línguas estranhas sem interpretação. Por quê? Porque, infelizmente, amados, esse versículo aqui, ele foi traduzido de forma inconveniente. Ou errado, posso até dizer. Mas se você observar alguns versículos, desde o versículo 1 até alguns versículos aqui, nós podemos encontrar ele falando de língua, pronunciando a palavra língua estranha no singular. E quando ele fala do autêntico dom de línguas, ele fala no plural. Há uma diferença aqui. Quando nós analisamos os originais, nós podemos descobrir, nós podemos perceber que ele está diferenciando aqui. Porque o dom de línguas lá em Corinto, ele estava sendo utilizado de uma forma falsa. Eles estavam falsificando o dom de línguas. No versículo 2, como eu acabei de ler aqui, no versículo 2 diz, quem fala em outra língua, né, essa palavra outra no grego não tem. Essa palavra outra no grego não tem, não existe, não está lá. Alguém acrescentou na hora de traduzir. E essa palavra não fala a homem, senão a Deus. A palavra Deus, que está no original lá, amados, ela não vem com a conjunção. Não vem com artigo, não vem com artigo definido para falar especificamente, definindo o Deus dos cristãos.
é a mesma expressão que nós encontramos lá em Atos, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo vai a Atenas e ele encontra lá uma placa escrita ao Deus desconhecido. A mesma expressão, não vem um artigo definido para definir como sendo Deus dos cristãos. Essa expressão, esse termo, está se referindo a um Deus pagão. Então, a tradução correta aqui em português deveria ser assim: pois o que fala em uma língua, porque a palavra outra não está lá, o que fala em uma língua não fala a homens, senão a um Deus, com D minúsculo, porque aqui está se tratando de um Deus pagão. Então, não é uma oração ao nosso Deus, é uma oração a um Deus pagão, uma oração ou uma adoração a um Deus pagão. Vou explicar o que está acontecendo aqui. O que ocorre, amados? Analisando o contexto bíblico, observando os registros históricos, nós podemos perceber, observando lá, que em Corinto existia um templo dedicado à deusa Afrodite, uma religião pagã. E quando as profetisas da deusa Afrodite iam consultar os oráculos, dentro daquele ritual acontecia um fenômeno chamado algarávia, do grego algarávia, do árabe algarábia. E esse fenômeno consistia em a pessoa estar dentro de uma execução de um ritual e ela acaba alcançando um estado de êxtase tão profundo, um estado emocional tão deliberado que ela entra, né, numa espécie de hipnose, sei lá, uma auto-hipnose, um êxtase, e ela acaba balbuciando palavras sem sentido nenhum. E é o significado da palavra algarávia, língua inexistente, língua sem sentido, que não tem nenhum conjunto de formulação de fonemas linguísticos que trazem algum sentido. Isso por causa desse envolvimento, deste êxtase, dessa concentração, esse estado emocional profundo. É o que acontecia. Não é somente, isso não acontecia apenas em Corinto, acontecia em muitas e muitas religiões pagãs antigas, lá do Velho Testamento, e até hoje também acontece dentro das religiões pagãs o mesmo fenômeno. A pessoa está ela está em um estado de êxtase, né? Sei lá, ela se envolve tanto espiritualmente, psicologicamente, com aquele estado em que ela se encontra, e ela acaba balbuciando palavras sem sentido. E os pagãos que frequentavam o templo da deusa Afrodite, eles estavam se convertendo e começavam a frequentar a igreja de Corinto. E estavam levando essa prática para dentro da igreja de Corinto. E o que acontece aqui é que o apóstolo Paulo ele está corrigindo esse erro. Ele está atacando a prática da algarávia dentro da igreja, que não podia. Não podia atacar, não podia acontecer isso. Porque, veja bem, a forma correta realmente que deveria ser traduzido esse versículo. Pois quem fala em uma língua não fala a homens, senão a Deus. E em espírito fala mistérios. Não fala a homens, senão a um Deus. A um Deus com D minúsculo. Que é um Deus pagão aqui, no caso. Em espírito fala mistério. Espírito é o espírito da pessoa, é o estado em que a pessoa se encontrava, esse estado de êxtase, ela fala em mistérios. Por que mistério? O que é mistério? Mistérios são coisas ocultas que não são reveladas. Então essas línguas que eles estavam falando, por quê? São línguas sem sentido, são línguas inexistentes. Então é mistério. Por quê? Porque não existe tradução para essas línguas. Por isso, eles, em espírito, no estado de êxtase deles, eles falam em mistério. Línguas que não existem tradução para elas. E no versículo 3 vai falar, né? Mas o que profetiza fala a homens edificando, exortando e consolando. Que são os três objetivos da profecia, né? Do profetizar. Você edifica, você consola, né? E você exorta através profecia, quando você profetiza. Ou seja, quando você está ensinando a palavra de Deus. E o que fala em outra língua
como eu falei, a palavra outro não está no original aqui, eu estou utilizando a revista e atualizada. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O apóstolo Paulo está falando aqui ainda, é a prática da algarábia. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ou seja, porque aquele estado de êxtase, ele provocava uma sensação boa para aquela pessoa. Era uma sensação boa? Era. Mas é por isso que ele estava falando que edifica a si mesmo, porque não tem utilidade para as pessoas ao redor. Né? Para as pessoas ao redor. E ele vai e fala, mas o que profetiza edifica a igreja. E olhando mais para frente, né, no versículo. Vamos ver aqui o versículo 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Ou seja, ele fala lá, o que fala em outra língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E no versículo 13 aqui, diz, porque o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Ou seja, ele recomenda que haja interpretação. Aí aqui nós já podemos começar a concluir que realmente esse dom ele não deve ser praticado dentro do culto. Que seja na igreja, que seja num culto dentro de casa, que seja num culto ao ar livre. Ele não deve ser praticado durante o culto. Aqui não precisa ser especificamente dentro da igreja. Onde quer que seja realizado o culto. Aqui ele está falando de culto, ele não está falando onde é o culto. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, se a pessoa ora em línguas, aquela oração da algarábia, o espírito dela ora de fato, ou seja, porque ela está em volta daquele estado de êxtase. Mas sem interpretação, a sua mente fica infrutífera. Por que fica infrutífera? Porque não houve nada revelado ali, então não há nenhum aprendizado. Então a sua mente fica infrutífera. Né? E então nós podemos afirmar que é uma autoedificação ilícita. É uma autoedificação ilícita ao falar línguas estranhas sem interpretação. Porque o verdadeiro interesse aqui é que haja edificação. Porque quando Deus te dá um dom espiritual, ele te dá esse dom espiritual para você utilizá-lo para a edificação das pessoas que estão ao seu redor, para a edificação da igreja, e não para edificar a si próprio. Até que porque, quando você recebe um dom espiritual, Deus te concede um dom espiritual, é porque você cresceu espiritualmente primeiro, você alcançou uma certa estrutura primeiramente, e depois o Espírito Santo viu que você está dentro de uma estrutura, né, conveniente, e ele então te concede algum dom espiritual para que esse dom, através da sua vida, seja instrumento de edificação para as pessoas que estão ao seu redor. Vamos continuar aqui mais à frente. Versículo 14. Veja bem. Não, versículo 14 eu já li, né? Versículo 15. Que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com a minha mente. Orarei em espírito, mas também orarei com a minha mente. Ou seja, com o meu raciocínio. Orarei a Deus, né, e cantarei com o espírito, mas também cantarei com a minha mente, com o meu raciocínio. O raciocínio, né, a razão, ela tem que andar junto. Olha o que o emocionalismo levou os novos crentes de Corinto, né, praticar. Vamos mais adiante. Vamos pular uns versículos aqui, porque não tem muita necessidade de ficar correndo todos os versículos de uma só vez, os versículos chaves. Versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras apenas. 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros, para instruir as pessoas, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Estão percebendo aqui? O apóstolo Paulo mesmo diz que ele prefere falar 5 palavras para instruir, ensinar, do que falar mais de 10.000 palavras em outras línguas. Versículo 22. Aqui está o X da questão.
Lembra mais no início quando eu disse que o dom de línguas ele foi concedido para evangelizar? Olha o versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. E a profecia você ensina, você está doutrinando as pessoas. Agora, aqui está dizendo que o dom das línguas, aqui já está no plural. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. O dom de línguas não é sinal para os crentes. Então, aqui nós podemos juntar com o que fala lá no início. Falar em línguas edifica a si próprio. Ou seja, uma auto-edificação ilícita. Por quê? Porque o dom de línguas, ele não é um sinal para o crente, para o remido. Ele é um sinal para o incrédulo. Por quê? Veja bem lá o que aconteceu em Atos. Olha lá. Né? Os discípulos eram enviados a outros países. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Estevão, isso aconteceu com Tomé. Né? Eles eram enviados a outros países e Deus utilizava ali o dom de línguas da mesma forma que acontecia no dia de Pentecostes. A xenolalia. Esse é o verdadeiro propósito do dom de línguas. Ele veio para evangelizar. Agora, ele não vale para os dias de hoje? Bem, Deus é soberano. Deus utiliza as pessoas da forma que Ele quer. Eu já vi testemunhos de missionários que estiveram em outros países que deram testemunho assim. Que no dia que eles precisaram de estar num lugar para poder pregar a palavra de Deus, faltou intérprete. E Deus usou esses missionários dessa forma. Ele falava em português e as pessoas entendiam como se fosse na sua própria língua. Esse é o verdadeiro propósito. Então não é dom para você utilizar dentro da igreja, não é dom para você utilizar dentro do quarto. Eu já vi pessoas dizendo aí, dom de línguas é dom de pijama, é para você usar dentro do quarto. Não, nem para isso o dom de línguas serve. O verdadeiro propósito para o dom de línguas é evangelizar. Para finalizar, versículo 26. No versículo 26, nós vemos aqui: que fazer, pois, irmãos? O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ou seja, aquilo que eu já tinha falado. Deus te concedeu um dom espiritual é para utilizar para edificar a igreja. É tudo para ser feito para edificação. Aí ele vai completando esse raciocínio no versículo 27. No caso de alguém falar em língua, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, três. E isto sucessivamente, e haja quem interprete.